Boa noite a todos. Deixa eu abrir meu computador aqui. Meu computador ainda é aquele de folhas A4, e aceita caneta, então é um pouco mais complicado. Hoje eu quero falar um pouco com vocês, para alguns vai ser novidade, que se chama escatologia. Tá? E temos falado muito pouco isso, e tem muitas poucas igrejas falando sobre isso. Nessa época, é uma época de poder falar sobre isso. Alguém pode perguntar, o que é escatologia? É o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos descritos na Bíblia. E certamente você já ouviu falar por aí sobre o anticristo, 7 anos de sofrimento, a grande tribulação, sei lá o que mais você tem ouvido falar, né? E tem alguns que ouvem, vai ter 3 dias de escuridão, vai desaparecer o sol. Então, a gente fica às vezes meio boiando. E eu quero conversar um pouco sobre isso. E eu quero começar da base, desde onde vem isso, lá no começo, tá? Então, eu quero ver um pouquinho no Velho Testamento, depois nós vamos vir para o Novo Testamento. Deus, quando criou o mundo, tá? Quando criou todas as pessoas, Ele teve o mundo inteiro em sua mente, antes de escolher Abraão, onde a nação de Israel veio através de Abraão. Deus teve em mente todas as pessoas, todas, cada um de nós, desde a criação do primeiro homem e até o último, né? E Deus escolheu a nação de Israel para que refletisse a glória de Deus, para que Israel manifestasse a sua glória e provocasse as outras nações ao redor pelas bênçãos que Deus dava sobre Israel, para que elas também buscassem o Deus verdadeiro. Que as outras nações saíssem dos ídolos e fossem e servissem a Deus. Nós temos muitos ídolos, as religiões fazem isso, né? Se vocês buscarem na Índia, vocês vão se apavorar. Os milhares, parece que passa de milhões de ídolos. E as religiões são assim, as nações são assim. E Deus queria que Israel saísse dos ídolos e servisse a Deus. Então essa é a razão por que Deus escolheu Israel. Mas o que aconteceu com esse povo? E no Antigo Testamento, Daniel, ele orou e jejuou durante dias, e Deus mandou um anjo conversar com Daniel. Deus mandou o anjo Gabriel conversar com Daniel. E o anjo Gabriel deu uma palavra com respeito ao seu povo, o povo judeu. E o anjo disse o seguinte, eu vou entrar direto no assunto para não entrar muito em detalhe, né? Haverá 70 semanas de anos, onde uma semana significa 7 anos, total de 490 anos. Haverá 70 semanas de anos, onde uma semana corresponde a 7 anos, e o total das 70 semanas são 490 anos. E 70 semanas são determinadas sobre o povo judeu. Deus determina sobre o povo judeu. Então nós vamos ver aonde que está isso para depois nós virmos para o Novo Testamento, porque às vezes é falado tanta coisa no Novo Testamento e a gente não sabe a base. Vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 20 até o 27. Procura aí o capítulo 9. Eu acho que a sua Bíblia deve ter o livro de Daniel, tá? Daniel 9. Quem tem sua Bíblia ali fala as 70 semanas. Deixa eu falar um detalhe. Ele começa do versículo 3 até o versículo 19, é a oração que Daniel está fazendo a Deus. Então, se você ler em casa, é bem interessante. É a oração que Daniel está fazendo a Deus. Esse é o Daniel, aquele da cova dos leões, tá? E aí ele começa no versículo assim, ó. Enquanto eu orava, falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, né? Meu povo, e
trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Então aqui veio voando, demonstra bem claro que é um anjo, né? Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar quer dizer pagar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos orar, porque é um texto que, lido desta forma, é complicado para entender, né? Vamos pedir para Deus sabedoria. Querido Jesus, nós queremos estar pedindo a Ti que nos dê sabedoria e nos dê entendimento sobre a Tua palavra, sobre essa palavra, sobre esse assunto. E nós precisamos entender, precisamos de Ti, ó Jesus. E nós Te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe aqui para vocês visualizar, para poder entender melhor sobre aquilo que eu vou falar. Eu vou seguir aquela linha dos cubos, ali no meio, tá, para poder entender tudo, né? Aliás, se vocês querem bater uma foto disso, e para depois vocês terem em casa e estudar os versículos, é bem interessante, né? Então, lá em cima, Daniel 9:24, fala sobre as 60 semanas, e ali tem os 2 cubinhos verdes, né? Que tem a flecha à direita verde, logo debaixo um verdezinho claro, e mais para baixo tem uma seta amarela para cima que diz 7S. Então é aquilo que diz ali 7 semanas, e em cima corresponde a 49 anos. E no lado 62 semanas, que corresponde a 434 anos, né? Então, as 70 semanas estão divididas em 3 sessões. A primeira de 7 semanas, ou 49 anos, é essa aí, da primeira linha, né? A segunda, 62 semanas, 434 anos, que logo debaixo diz reconstrução do templo, e está ali o versículo que nós lemos, tá? Daniel 9:25, e tem mais o de Neemias, que também trata sobre a reconstrução de Jerusalém, ok? Aí houve um intervalo de tempo, certo? Entre a faixa verde e amarela, até que tem uma igreja em cima, é um amarelo bem apagado ali, mas tem aquela flecha amarela, flecha que indica para cima. Ali houve um tempo, o relógio do tempo das semanas parou,
e surgiu a era da igreja com a vinda e a morte do ungido, que é Jesus, tá? Então, logo debaixo, vocês veem aí a morte do ungido, Jesus, né, que é Daniel 9, 26 que nós lemos, certo? E aí começou a era da igreja, só que ali o relógio da profecia parou, ok? E esse intervalo não foi visto pelos profetas judeus, e é o tempo que estamos vivendo hoje. Agora, a era da igreja, o tempo da graça, né? E ali no lado debaixo daquela parte amarelinha, da que tem a igreja em cima, está escrito, ó, era da igreja, Romanos, certo? 11, 25. Põe um versículo aí para nós, por favor. 11, 25, lá de Romanos. Olha o que diz. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. A igreja não existia naquela época. Não existia a igreja. É importante entender isso. Quantas pessoas estudam esse assunto, mas eles sempre têm a igreja na cabeça. Não existia a igreja, ela começou ali. Então, a igreja era um mistério para que não se torne presunçoso. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. Então foi dado a graça para que os gentios viessem conhecer a Jesus. Tudo que não é judeu, povo estrangeiro, é chamado de gentil. Por isso que nós temos a graça de aceitar Cristo, até que o último se converta, até que o último aceite a Cristo. Aí no momento que o último aceitar Cristo, aí depois nós vamos ver mais adiante, vai ser tocada a trombeta e virá o arrebatamento. Tá? Inclusive até o apóstolo Paulo fala em Efésios 5:32, diz assim, este é um mistério profundo, refirme porém a Cristo e a igreja. Então a igreja só começou a existir nesse período, depois da morte de Cristo. Nem os apóstolos entenderam a igreja. Jesus falou alguma coisa para os apóstolos, mas cabeça dura. Teve que levantar o apóstolo Paulo para poder prosseguir a igreja, tá? E agora, então, a primeira sessão dos 7 anos ali, 49, as 7 semanas. Depois, a segunda sessão das 62 semanas, faltou 1 ano. Então, para completar 70 anos. Então, está depois da igreja, aquele 13,5, embaixo tem 70 semanas. Então, ali está há mais 1 semana, que são 7 anos, certo? Quando vai acontecer isso? Isso vai acontecer depois do arrebatamento. Vocês veem para o lado de cima tem uma flecha verde, que indica a palavra escrita de cima para baixo, arrebatamento. Depois nós vamos voltar aqui. O estudo hoje vai ser ali. Eu vou focar ele ali. Só que eu quero dar o panorama até o final antes, tá? No momento do arrebatamento, logo depois, logo debaixo, está escrito aliança com o anticristo. Então vai acontecer ali um período ali vai acontecer, vai voltar o relógio a funcionar. Quando o relógio parou lá no fundo, ele vai voltar a funcionar ali. O último ano, os últimos 7 anos, tá? E ali haverá um tempo bem difícil, tá? Então, após o arrebatamento, vai vir um colapso mundial, era isso que eu estava procurando aqui, e o surgimento do anticristo, que está ali, Daniel 9:17, escrito debaixo, tá? Então, esse cara vai vir, ele vai trazer soluções para tudo que é problema, e ele vai fazer uma aliança com os judeus. Então o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus e vai prometer e vai fazer a reconstrução do terceiro templo, certo? Esse é o maior sinal que a gente está de olho. Na verdade, o terceiro templo já está todo pronto, os módulos prontos, tudo está pronto, tá? Os módulos, os sacerdotes já estão sendo treinados, as vestes estão prontas. Se você for a Israel, você vai ver todos os utensílios expostos para funcionar, inclusive até a novilha vermelha. Eles têm 2 novilhas vermelhas, porque é exigido uma novilha vermelha para estrear, para dar a reconstrução desse templo, e ela não pode, eles olham centímetro por centímetro. Cada centímetro não pode ter um fio fora do vermelho. E essa novilha está guardada num país não sei aonde. E ela nasceu não faz muito tempo. Então,
a gente está muito, muito de olho nisso aí. Então, é um sinal, né? E ele vai, então, fazer uma aliança com os judeus. E esse anticristo, ele tem que ser um judeu. Não um judeu legítimo, mas alguém da linhagem dos judeus. Porque senão, os judeus não vão fazer aliança com ele. Então, tem que ter sangue judeu. Tá? E ele vai prometer e vai reconstruir o terceiro templo. Então, o primeiro templo foi Salomão, que foi construído mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Foi destruído há uns 500 anos antes de Cristo. Foi reconstruído ali, tá? De novo, no começo ali dos 7 anos, né? Que junto com os muros de Jerusalém. Eu não sei quanto tempo que levou para ser reconstruído, eu não olhei detalhes, e ele foi destruído mais ou menos uns 50, 70 anos depois de Cristo, na era da igreja, e pelos gringos ainda, pelos romanos, que dominavam os judeus. Ele foi destruído, então ele está destruído, que é aqui embaixo, ó. Vocês veem essa foto aqui embaixo, ó. Tem um muro ali, esse é o muro das lamentações, que fazem orações, esse é o resto do templo que sobrou. Tá? Aquela cúpula lá em cima não tem nada a ver, aquilo lá é dos muçulmanos. Ok? Então esse anticristo, ele vai fazer uma aliança com os judeus, ele vai enganar todo mundo na verdade. Por isso esses 7 anos são divididos em 2 partes, os primeiros 3 anos, tá? Lá das 70 semanas, né? Que completa as 70 semanas. 3 anos e meio antes, 3 anos e meio depois. Os primeiros 3 anos e meio vai trazer soluções para todos os problemas financeiros, econômicos, políticos, moradia, saúde, religiosos e outros. Né? O projeto dele é prometer uma religião, uma moeda, um governo, uma educação e entre outros. E ele tem o poder de Satanás, onde faz descer fogo do céu. Esse homem tem a eficácia de Satanás. Está ali, Apocalipse, capítulo 13, né? Põe aí capítulo 13, faz favor. Olha ali o que diz, ó. E realiza grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então, esse é um líder que vai todo mundo aplaudir, todo mundo vai se alegrar, todo mundo vai apoiar, porque ele vai trazer soluções para tudo, né? Mas ele tem o poder de Satanás e ele tem condições de fazer até descer fogo do céu para mostrar o poder dele, né? E aí será implantado o 666 que está lá em Apocalipse capítulo 13, que fala das 2 bestas, né? Da besta que vem do mar, que é um governo político, mar na Bíblia se refere a nações, e a besta que vem da terra, que é um líder religioso. Né? Tem um líder religioso poderoso aí que está fazendo o ecumenismo. O ecumenismo ele está reunindo as religiões. Tá? Não vou deixar escorrer meu veneno de falar quem é, porque senão é demais. Né? E aí ele se assenta no trono do terceiro templo, esse anticristo, e quer ser adorado, onde ele diz ser Deus. E os judeus descobrem que são enganados e não vão adorá-lo. Aí surge a quebra da aliança. Por isso que existe aquele 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Aquela flecha bem embaixo, no verdezinho, no quadradinho, quebra da aliança. Certo? Então os judeus não vão mais querer adorar ele, porque descobrem que foram enganados. Tá? Isso está em Tessalonicenses, põe lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 4, olha aí o que diz. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é o esfriamento do amor. Esfriamento do amor por Deus. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? E tem o texto de Mateus também que fala sobre isso. E a segunda metade, pode voltar lá para a figura, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Era aqui, eu esqueci de falar, né? De explicar, falei, mas não expliquei. De tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar
no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. É ali que os judeus descobrem que eles foram enganados. Então esse anticristo, ele quer ser adorado, ele quer ser Deus, ele diz que vai ser Deus. Por isso que tem aquelas duas divisões lá, 3 anos e meio e 3 anos antes e 3 anos depois. A segunda metade dos 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele é de verdade, certo? Ele vai se revelar que realmente é o anticristo. Só que aqui é assunto para outro estudo, tá? Traz muita curiosidade, mas é assunto para outro estudo, porque tem muita coisa para ver. Então eu quero seguir a linha antes, o pano de fundo. Termina os 7 anos com a batalha do Armagedão. Aquela flecha que tem a palavra escrita ali de pé, Armagedão. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, certo? Armagedão é uma guerra que vai existir onde que a maioria dos povos vão se reunir para destruir Israel, porque vão chegar à conclusão que o problema que existe no mundo é por causa dos judeus. Então vai ter essa guerra aí, tá? Vai ser terrível. Eu estudei alguma coisa, não me lembro se é 45 ou 75 dias, mais ou menos em torno disso, a previsão que alguns fazem. Não sei se isso é verdade, mas tudo bem. Não leve isso a sério, tá? Ali, lá pelo lado de cima, tem uma flecha que desce Jesus. Então, ali tem a volta de Jesus, que vai vir socorrer os judeus, tá? Depois eu vou falar um pouquinho lá para o lado de cima, tá? Depois vem o milênio, ok? Quando termina a batalha do Armagedão, aí são poucas pessoas que vão se salvar, porque é uma guerra muito intensa, a bomba atômica vai funcionar, enfim, outras coisas mais que seria outro estudo para falar detalhes sobre isso. Depois disso vai ter o milênio, 1000 anos de vida. Nesse 1000 anos haverá paz. A Bíblia fala que o leão vai dormir junto com a ovelha, certo? E haverá tipo um novo reinado. Então, 1000 anos de paz. E no final, então, o juízo do grande trono branco. Então, no final, todo mundo vai ser julgados. E aí tem a flecha para cima, um novo céu e uma nova terra, onde que todos vão ter o seu destino, né? E, ok. Pelo lado de cima, nós vamos estudar agora aqui, daqui tem o arrebatamento. Nós vamos entrar ali. Um pouquinho antes, aquela parte, aquele cubo bem amarelo, lá em cima diz, bodas do cordeiro. Enquanto que aqui embaixo, há 7 anos de sofrimento, lá no céu há 7 anos de festas. Quem for arrebatado vai participar disso aí. 7 anos de bodas, tá? E ali há o tribunal de Cristo, Bema, quer dizer bem e o mal, que vai ser julgado lá fala em Coríntios, né? Inclusive aquele Apocalipse 19, 7, leia todo ele, se você ler do 1 até o 10, eu acho que é bem interessante, se você ler lá em cima. E ali nós vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados pela salvação, porque nós já somos salvos. Mas nós vamos ser julgados pelas obras que nós vamos fazer como cristãos, certo? E aí nós vamos ganhar os prêmios, a Bíblia fala de galardões, que nós vamos depositar aos pés de Cristo, certo? Vai ser julgada até as nossas palavras que nós falamos. Olha só o valor que vai ser feito. As palavras que nós falamos, elas não vão fugir do mundo. De uma forma ou de outra, ali nesses 7 anos vai ter. Então não é um julgar de sofrimento e de temor. Mas também pode ser um julgar de que eu não vou receber nada. Eu vou ser salvo, sim. É como muitos dizem, chega lá no céu soltando a última fumaça, né? Mas estou salvo, amém? Não. Você vai ser julgado por aquilo que você vai fazer enquanto você vive aqui. Porque Deus quer nos usar. A obra quem queria fazer a obra aqui de falar do Evangelho era os anjos. E Deus disse não, que nós íamos fazer. Então olha o papel que nós temos, a importância que nós temos, tá? Ok?
e no lado depois tem a volta de Cristo. Vocês percebem que a imagem de Cristo está só na descida, e na subida, no arrebatamento, não tem a imagem de Cristo. Nós vamos ver isso por quê. E depois vem o milênio e novos céus, nova terra no final do milênio. E Cristo vai vir reinar os 1000 anos aqui. E nós vamos reinar com Cristo na terra. Ok? Mas isso é assunto para outro estudo. Tá? Então, hoje, nós estamos vivendo a era da igreja. O tempo da graça. Por isso que eu gosto muito de falar sobre a graça. E abrir os olhos à importância da graça também. Só que estamos no final dessa era. E o fim termina no momento do arrebatamento. O fim da era da igreja termina, por isso que é aquele ponto de interrogação debaixo ali, ó. Quando vai ser? A gente não sabe o momento. Pode ser daqui 10 anos, como o Eduardo falou no estudo da semana passada, pode ser daqui 200 anos, pode ser. Deus pode mudar o rumo da situação que está acontecendo agora e levar isso aqui mais adiante, mas do jeito que as coisas estão indo, acho que não, né? Então hoje eu quero falar sobre o arrebatamento. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18. Você que tem a Bíblia, diz o seguinte: a vinda do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Por que Paulo explicou para os Tessalonicenses a respeito do arrebatamento? O povo que estava achando que Jesus estava demorando para voltar, então começaram a ficar aflitos, tristes, e algumas pessoas que eles amavam estavam morrendo e começou a ter algumas dúvidas no meio do povo tessalônico. E uma das dúvidas era se Jesus voltar depois que nossos amigos, que nossos familiares morrerem, eles vão poder perder a ressurreição. Não é perder a salvação, perder a ressurreição. E aí Paulo começa a explicar e deixa claro todo o evento do arrebatamento. E no versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Vamos segurar aqui. Pode pôr esse versículo aí. Aqui a palavra dormem é uma maneira mais delicada de Paulo falar dos cristãos que morreram. Ele não usa a palavra morte, porque a palavra morte representa a morte espiritual. Então, como ele está falando para cristãos, ele usa a palavra dorme. Morte para nós cristãos não é mais morte. Não é mais morte espiritualmente. O que mora é o nosso corpo. É isso que Paulo estava se referindo. E o versículo continua: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, não precisa ficar triste com aqueles que não são de Jesus, que não têm esperança. Isso Paulo estava confortando os tessalonicenses. E o 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, Paulo deixa claro, quando Jesus vier, vai trazer na sua companhia os que morreram crendo nele.
E a Bíblia deixa claro que as pessoas que morrem não ficam dormindo. Tem algumas pessoas por aí que dizem isso, pregam isso, na nossa cidade inclusive. Tem um grupo por aí. Porque muitas pessoas interpretam erradamente e achando que vão ficar dormindo por causa exatamente desse texto aqui. E eu quero esclarecer um pouquinho mais. Vamos abrir um parênteses aqui. Põe lá 2 Coríntios 5:8. Depois nós vamos voltar para esse Tessalonicense. Eu só quero esclarecer isso aqui, tá? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então Paulo diz, eu prefiro morrer e estar com Cristo. E o versículo 9, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Então Paulo queria mesmo estar com Jesus. Então é porque ele sabe que não vai estar dormindo e ele vai estar acordado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Guardem isso para o resto da vida de vocês. Tá? Quando Jesus morreu, no lado dele foi crucificado dois bandidos. E um deles olhou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te. Aí o outro disse, peraí, quem tem que morrer aqui somos nós somos pecadores, nós temos mérito. Ele não. E esse mesmo olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse, esta noite tu estarás comigo, aonde? No inferno? Esta noite tu estarás comigo no paraíso. Ainda naquele dia, aquele homem, junto com Jesus, ia estar no paraíso. Então, gente, não brigam com as pessoas, mas não se deixem levar. Eu acho que depois que a gente morre, a gente fica dormindo, a gente fica num lugar, a gente fica... Tem grupos, tem gente falando por aí exatamente isso. Guardem esses versículos. Lembro disso, não se deixem levar por esse tipo de situação, tá? Bom, explicado isso, eu quero voltar lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora os versículos 15 a 17. 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, quer dizer, ou não vamos adiante, não vamos antes dos outros, dos que dormem. De novo, Paulo usa a palavra dormem aqui. 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos os mortos que creram em Jesus, desde antes da vinda de Jesus, pela fé, porque eles creram que um dia viria Jesus, que um dia viria Messias. E os que morreram depois de Jesus também, até aqui e daqui em diante, até todos que vão morrer antes do arrebatamento, em Cristo vão ser ressuscitados primeiro. Está aí, não sou eu que digo. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, tá? Então aquela foto que eu mostrei antes, que a flecha para cima, que Jesus não aparecia, certo? É porque Jesus não vai aparecer. Esse é um privilégio de quem tem a Cristo vai embora. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. O resto das pessoas não vão perceber. E os que não têm a Cristo vão ficar. Então nós seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Em primeiro lugar, Paulo diz que Jesus descerá dos céus. Tá? Vamos esclarecer isso. E os mortos ressuscitarão primeiro. No arrebatamento, tanto os mortos e depois os vivos vão se encontrar com Jesus nos ares, bem acima das nuvens. Jesus não virá ou não pisará na terra nesse momento do arrebatamento. Só vão perceber quem for arrebatado. Os que ficarem não vão ver Jesus nos ares, porque não é para o mundo inteiro, somente para aqueles que são dele. Ok? Então, esse encontro não acontecerá na terra. Vai ser, vamos embora.
Outra coisa que eu quero esclarecer que acontece é que os vivos serão arrebatados. Arrebatar significa levar pela força, ou seja, arrancados. Arrebatamento é a ação de retirar algo repentinamente de um lugar. Então, os cristãos que estão aqui andando pela terra serão arrancados num piscar de olhos. Piscar de olhos é 1/1000 de segundo, né? Tenta piscar aí. É assim que vai ser. Depois nós vamos ler o versículo que fala sobre piscar de olhos, na invenção minha, tá? Vai cair a sua roupa, vai cair o seu relógio, vai cair sua aliança, seu anel. Quem tem cílio postiço vai cair também, tá? Se está dirigindo o carro, vai ficar sem motorista o carro, porque ele vai ser arrancado, o motorista. E tudo que pertencer a essa terra vai ficar. Então vai haver muitos acidentes, muito mesmo, porque quando o motorista é cristão, chegou a hora, está indo embora, o carro vai andar, mas o motorista vai embora. Infelizes são os que estão dentro que não são cristãos, a não ser que o carro esteja sozinho. Então, muitos são considerados desaparecidos. Haverá muita procura de pessoas desaparecidas, tá? Tem companhias aéreas canadenses e, se não me engano, também as francesas. Quando tem um piloto cristão, eles botam junto um não cristão, exatamente por essa prevenção. Eles já vêm fazendo isso há bons anos já. Tá? Então, nós não esperamos o anticristo, nós não esperamos a besta, nós estamos esperando Jesus. Jesus nós estamos esperando. Não fique com medo, o anticristo vai vir, vou conhecer, vou ter que enfrentar. Bom, talvez a gente até conheça, tá? Mas nós estamos esperando Jesus. Não embarque essa, nós estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando a besta. Não embarque nessa. Nós estamos esperando Jesus. Ele pode voltar até mesmo hoje. Pode, né? O arrebatamento, ele é iminente, ou seja, está prestes para acontecer. A gente não sabe quando. E é maravilhoso saber que quando tocar a trombeta, nós vamos nos encontrar com aqueles que já morreram em Cristo, né? Deus pode mudar o rumo, isso acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 200 anos, né? Mas do jeito que está hoje, sinceramente, eu espero não morrer de velho. Posso morrer de um infarto, posso morrer de um acidente, posso morrer de alguma coisa. Mas de idade, de velhice, acho que não vai dar tempo. Pelo que está acontecendo aí, pelo que a gente está acompanhando. Tá? Não se surpreendam, não. Então, primeiro os mortos, terminando esse assunto, em Cristo, guardem isso, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos que não creram em Cristo continuam onde estão. Eles vão ser ressuscitados somente depois do milênio, onde vão ser julgados e condenados. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Tá? Então, depois do milênio, lembra aquela tabela, tem um milênio no final, o julgamento? Então, aqueles mortos que não creram em Jesus, esse é o momento da ressurreição deles. E vão para o julgamento. E sabe qual é o julgamento deles? É para receberem a sentença da condenação. Eles não têm mais chance de salvação. Tá? Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Nós não vamos ler tudo aqui, porque senão vamos demorar muito. Mas anotem os textos e estudem em casa. Filipenses 3:20. Põe aí Filipenses 3:20, por favor. Olha o que diz aí. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Está onde? Aqui na terra? No túmulo? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus não vem para os teus pecados. Outra coisa precisa ser claro. Tá? Jesus não vem para os teus pecados. Ele vem como Salvador, salvar o teu corpo. Ele vem para nos resgatar. Os teus pecados, eles foram tratados na primeira vinda, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Antes da vinda da igreja.
Jesus tratou isso. Então, na vinda agora, nada de tratar isso. Já foi tratado. E é por isso que eu falo da graça. Eu insisto nisso, porque o evangelho da graça deve ser falado para que muitos sejam salvos. Salvos. Fica pensando na tua família, no teu amigo, teus pais, teus filhos, seja quem for. Floresça aonde você está plantado, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Deus te colocou lá para florescer, para falar de Cristo. Fica imaginando, a pessoa não vai ser salva, a pessoa vai para o inferno. Que tipo de cristão nós somos? Vim aqui no domingo, sentar, ouvir estudo, ir para casa, botar a Bíblia no carro, botar no painel, voltar de novo aqui no domingo. Qual é o teu propósito como cristão? Filipenses 3, versículo 21. Só a parte final eu quero aproveitar aqui. Pelo poder que nos capacita e colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Os nossos corpos vai ser, no momento do arrebatamento, se não for o arrebatamento quando nós formos ressuscitados, nós vamos ganhar um corpo novo, glorioso, como o de Cristo. Esse é o reino de Deus. Esse é o plano de Deus para vocês, para mim, né? Então, na hora do arrebatamento, o nosso corpo vai ser transformado e teremos um novo corpo glorioso. Ali está a palavra glorioso, tá? Semelhante ao de Cristo. Imagine um corpo que passa pelas paredes, né? Se você estiver no seu quarto dormindo, ou no seu escritório trabalhando, ou na sua empresa, o seu corpo vai ser transformado antes de bater no teto e sem dores. Se acontecer aqui numa reunião, nós não vamos bater no teto lá, vai doer, vou fugir pela... Não, nós vamos ganhar um corpo glorioso. Imagina um corpo que passa pelas paredes, né? Então, como Jesus, transcenderemos ou ultrapassamos as leis da física. Por exemplo, no cenáculo, depois da morte de Jesus, eu vou dar outro exemplo para vocês poderem entender. O cenáculo é a parte de cima de uma casa onde que Jesus tomou a ceia com os discípulos. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam reunidos com as portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. E Jesus apareceu do meio do nada, com portas e janelas trancadas. Por que ele apareceu do meio do nada? De que forma ele apareceu? Porque ele tinha já ressuscitado, ele tinha um corpo glorioso. É esse corpo que você vai ter. Então, nosso corpo será assim. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, transformará conforme o seu corpo glorioso. Você acabou de ler aí, né? E quando tivermos o nosso corpo, novo corpo, então nós não desagradaremos mais a Deus. Os seus dias de pecados estarão terminados. As coisas que o envergonhavam ou que ainda envergonham você hoje, os pecados que cometia, não cometerá jamais. 1 Coríntios 15, 51 diz, eis que lhes digo um mistério. Paulo, como eu falei antes, a igreja não existia. E Paulo teve que vir, Deus teve que levantar Paulo para falar vários mistérios sobre a igreja e sobre esse aqui também. Então, Paulo diz, mistério aqui significa que os cristãos do Antigo Testamento não podiam compreender, né, sobre a igreja, porque a igreja ainda não estava revelada. Então, mesmo, eis que lhes digo um mistério, né, fala aí. Depois eu vou continuar o versículo. Então, mesmo nos evangelhos, a igreja não foi totalmente revelada. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler, não está revelada a igreja aí, certo? E precisa ter muito cuidado, agora que eu me lembrei de um detalhe. Quando você lê Mateus 24, que fala sobre a vinda de Jesus, e Lucas capítulo 11, aliás 21, precisa ter muito cuidado, porque ele está falando para judeu, não está falando para nós. Quanta gente erra nessa questão porque acha que somos nós.
Ali Jesus está tendo um diálogo com os judeus que eles estão perguntando, os discípulos estão perguntando, quando vai acontecer essas coisas e tal? E ele disse, cuidado, para que não aconteça no sábado. Por que no sábado? Porque os judeus têm o sábado como, como adoração, prioridade. Mas os judeus, nós não temos isso. Que a fuga não se dê no sábado, que as mulheres não sejam grávidas. E assim vai. Então, tem alguma coisa que serve para nós, mas a maior parte, Mateus 24, lembre disso, e Lucas 21 é para judeu, ok? Então fica fácil para entender. Por isso que Deus levantou Paulo, e Paulo escreveu, eis que vos digo um mistério. Tá, vamos lá, volta lá para esse versículo de 15, agora vamos ler os demais. 1 Coríntios 15, 51. Qual é o mistério que Paulo revela aqui? Nem todos dormiremos. Está ali a palavra dormir de novo, ele podia ter dito, nem todos morreremos. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Lembra que eu falei antes, depois eu vou falar o versículo, está aqui. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível seja revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal seja revista de imortalidade. Isso quer dizer que você não poderá mais morrer, certo? O versículo 5:4. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita por Isaías. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Deus não queria que a morte viesse sobre os homens. Quando criou Adão e Eva, era esse o plano. Tá? Sobre os homens e as mulheres. Mas o aguilhão do pecado é a morte. Ou seja, quem trouxe a morte foi o pecado. Vamos voltar lá para o versículo 52, nesse mesmo trecho aí. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Nessa vinda acontecerá com rapidez, certo? Mas na segunda vinda... Estou falando de Jesus, tá? Nessa primeira, ele vem será com rapidez, mas na segunda vinda é diferente, porque toda a terra o verá corporalmente, que será no final dos 7 anos, ou seja, no final da grande tribulação. Está lá em Mateus 24, de 27 a 30. Vamos lá dar uma lida aí? Põe lá Mateus, por favor, 24, 27 a 30. Olha ali, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajunta os abutres, tá? Imediatamente após a tribulação, quando termina aqueles 7 anos que vem o arrebatamento, está claro aí, ó, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ok? Aqui sim Jesus vem visível ao mundo inteiro, ao contrário do arrebatamento secreto que acontecerá 7 anos antes. Tem algumas pessoas que dizem que o arrebatamento poderá acontecer na metade desses 7 anos, aí, 3 anos e meio, após 3 anos e meio. Eu respeito a opinião dessas pessoas. Porém, para mim, os versículos são muito mais fortes que ele vem no começo. E tem alguns que dizem que até vem depois dos 7 anos, Jesus, certo? Eu acho que essas pessoas não estudam a Bíblia. E é problema teu, se tu pensar assim. Ou melhor, problema dessas pessoas. Então é isso que a gente quer ensinar aqui, com base naquilo que a Bíblia diz. Tá? Então aqui fala... Aqui dá o exemplo do relâmpago, no versículo 27, ou seja, não tem quem não o veja na segunda vinda,
quando haverá aquela guerra, a batalha do Armagedão. Então Jesus vem e todo mundo vai ver, ao contrário da primeira vinda do arrebatamento. E aqui fala, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias fala de sinais como o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Gente, eu já ouvi, tive que explicar para algumas pessoas, porque vai vir 3 dias de escuridão, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, vai acontecer em breve, e está no YouTube, está na internet, está não sei o que, está... Quando eu vou ensinar um segredo para vocês. A maioria aqui mais da minha turma sabe disso, ou vocês que são mais novos. Quando alguém falar alguma coisa, você pergunta, onde é que está isso? Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Então me mostra onde é que está. Tudo que a pessoa fala, onde é que está na Bíblia? Nós temos que ficar com a Bíblia. Porque as pessoas ouvem. Tanta bobagem, tanta coisa que às vezes até tem fundamento, mas ela está colocada fora de lugar. Então sempre pede para a pessoa, isso que você está dizendo está onde? Está na Bíblia, me mostra onde. As 2 semanas atrás teve um cara que me ligou, disse, Zé, fulana, tá minha colega aqui, disse que tal, ok, eu disse para ele, disse para ela te mostrar onde que diz isso na Bíblia. E ela ficou procurando. A semana passada me ligou, Zé, ela está fugindo, ela não consegue me mostrar. Então não vamos embarcar em qualquer coisa, tá? Sempre base bíblica, nós temos que ficar com a Bíblia. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui relata que Jesus será visto por todos vindo do céu. E aí sim vai cair a ficha para muita gente. Só que já fizeram a sua escolha, o arrebatamento já veio e já estão com a marca do anticristo 666. Não tem mais o que fazer, tá? Se você não crê em Jesus, gente, se tem alguém aqui que não crê em Jesus, olha, agora a hora é agora. Depois, não tem mais volta. Os que não crerem antes do arrebatamento da igreja passarão os 7 anos de tribulação, acreditando no anticristo, e verão Jesus vindo do céu, não como Salvador, mas como juiz. Então, hoje a salvação é oferecida de graça. Depois, não pague para ver, tá? Não pague para ver. E um fato bem importante aqui, alguém pode perguntar se depois do arrebatamento não haverá segunda chance. Não haverá. Desculpa ser direto. Por quê? Aqueles que já tinham ouvido o evangelho da salvação e não creram, continuam sendo religiosos como foram antes. Eles estão nas fileiras da falsa igreja, que não é a noiva de Cristo. Tá? O Duda falou isso no domingo passado. Então, quem não esteve aqui, olha, você perdeu aquele estudo. Hein? Que estudo que foi dado domingo passado, sobre a noiva de Cristo. A gente se preparar para isso, a importância de saber o que é, foi muito legal, ok? Se você perdeu, entra lá no site da Aliança, tem a gravação lá e você pode ouvir o estudo. É um estudo muito legal, fantástico do Duda. E não só o Duda, como outros também têm trazido bons estudos, muito bons mesmo. Mas ele fala ali, o Duda, sobre a noiva de Cristo, que é a igreja, né? Então, existe inclusive um livro chamado Deixados para Trás. Eu acho que desse livro fizeram até um filme, Deixados para Trás, que criou muita confusão na cabeça das pessoas, porque ensina que há pessoas cristãs que se converterão depois do arrebatamento. Tá? Na verdade, após o arrebatamento, só se converterão aqueles que nunca ouviram ou não entenderam claramente o Evangelho de Cristo. Então as pessoas que ouviram o Evangelho hoje e não aceitaram a Cristo depois do arrebatamento têm chance? Não tem chance. Tá? Não entenderam o suficiente para crerem. Então esses vão aceitar.
Não no nosso meio, mas, por exemplo, no Oriente Médio, tem muita gente assim que não entenderam. Aquele povo vive na Idade da Pedra. No meio do catolicismo, eu creio que muitas pessoas vão aceitar Cristo, porque dentro do catolicismo há muita luz do Evangelho. E quem entende, claro, vai abandonar os ídolos, vamos abandonar a idolatria. Então nós, no nosso meio, temos muita luz, né? Então, muita gente se converterá e será salva depois do arrebatamento, mas só quem não teve a chance antes. Eu também levei anos para entender isso. Eu relutei para aceitar isso, mas estudando, é isso que diz. Inclusive, muitos judeus vão se converter, e a Bíblia fala de 144 mil, ou seja, 12 mil de cada tribo. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, de 1 a 5, você pode ler lá. Tá? Tem um grupo por aí, cristão, que se diz cristão, pior que é uma seita, que diz que os 144 mil são eles. Então, olha quanta coisa nós precisamos aprender e saber. Então, essas pessoas não fazem parte da igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes de começar os 7 anos da tribulação. Respeito quem pensa de outra forma. Até hoje eu não me convenci, preciso que me convençam com base bíblica nisso. Então, o arrebatamento é um ponto final para aqueles que ouviram o Evangelho e não aceitaram a Jesus, certo? Isso não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. Põe ali 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 11, versículo 11. 2 Tessalonicenses 2, 11, eu quero explicar por quê. Por esta razão, Deus lhes enviou um poder sedutor. Algumas traduções dizem que Deus lhe enviará o poder do erro, a fim de que creiam na mentira, no versículo 12, e sejam condenados todos os que o quê? Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, essa passagem diz claramente que Deus mesmo permite com que as pessoas creiam na mentira. E, por exemplo, Deus já fez isso no passado com o faraó. Depois que teve a sua chance de obedecer a Deus para deixar sair o povo do Egito, faraó não deixou o povo sair do Egito. Aí Deus permitiu endurecer o coração do faraó, porque antes Deus deu chance. E a própria pessoa endureceu o seu próprio coração para não crer no que Deus diz. Agora, quando é que Deus permite a operação do erro, né, para que creiam na mentira? Está aí, 2 Tessalonicenses 2, vamos lá, de 7 a 10, põe ali. 2 Tessalonicenses agora 2, de 7 a 10. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, está no meio de nós atuando, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilha, enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Certo? Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. E no final do versículo 7 diz, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esse que o detém, a ação do mal neste mundo, é o Espírito Santo, que deve ser tirado junto com a igreja no qual ele veio habitar. Mas não se preocupe, tá? Porque quem ouve o Evangelho pela primeira vez na grande tribulação será salvo. Tem gente que diz assim, o Espírito Santo vai ficar. Não, ele não vai ficar porque o Espírito Santo foi dado exclusivamente para a igreja. Mateus capítulo 28, no final, a grande comissão, ele fala, eu estarei convosco até o final. Final quando? Final dos tempos. Então o Espírito Santo ele vai ser retirado junto com a igreja no arrebatamento.
Então, antes da igreja, o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra e ia para o céu. Isso quer dizer o quê? Que depois do arrebatamento, o Espírito Santo ele pode fazer a obra morando no céu. Não quer dizer que ele não faça a obra, mas o Espírito Santo ele vai embora, porque é algo exclusivo da igreja, é algo exclusivo para nós. Né? Aqueles que aceitaram a verdade, porém, serão perseguidos pelo anticristo e muitos morrerão. Isso durante a tribulação. Tem muita gente que vai se converter, mas só aqueles que não ouviram o evangelho, inclusive esses 144 mil judeus. E para terminar, que eu sei que vocês já estão cansados, eu quero voltar lá 1 Coríntios 15, 52. Tá? No momento, num abrir e fechar de olhos. Quero ficar com isso. Um piscar é rápido, quase não dá para ver. Então, vou repetir, o arrebatamento vai ser tão rápido que se você estiver ao lado de um não cristão, de repente você desaparece. Se eu vou estar lá cortando o cabelo, espero que não esteja ninguém cortando o cabelo, porque se eu estiver cortando o cabelo, eu vou embora, vai ter que procurar outro lugar para terminar o corte. Né? E assim vai ser meio a meio. Né? E assim vai ser com tudo. Tá? Então não vai dar tempo para dizer bye bye, tá? Tchau, beijinho, deixa eu dar um abraço aqui pela última vez, tá? Que estou indo embora para sempre, nada disso. Esquecem isso, não vai ser assim. Tá? Vai ser um piscar e você já foi. E num novo corpo estaremos com o Senhor. Não precisa ter medo de altura, porque novo corpo ele não teme nada. Não precisa pegar elevador, se você tem a fobia de elevador, de avião, de altura e tal, fica tranquilo. Então o mundo não vai ver, porque é para nós, é para cristãos. Simplesmente vão perceber um grande desaparecimento de pessoas, eles vão perceber isso, mas não sabem para onde foram. Por isso que o diabo, guardem isso, está tentando apresentar através do cinema, Netflix e de filmes, grandes desaparecimentos para poder explicar. É a explicação que eles vão dar. Uma das explicações é que os OVNIs, os discos voadores, levarão uma multidão de pessoas para outros planetas. Essa é a explicação que está sendo preparado para o mundo aceitar o desaparecimento de pessoas. Porque vai ter uma procura imensa, né? Internet, jornal, televisão, rádio, procura de pessoas desaparecidas porque não sabe para onde foi. Vai ter um trabalho enorme. Então, Jesus está voltando porque ama vocês. Jesus ama cada um de vocês. Essa é a nossa esperança, onde estaremos com o Senhor para sempre. Vamos nos alegrar e nos consolar uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disponível para poder ajudá-lo, para poder esclarecer alguma coisa. Eu não sabe tudo, mas eu quis dar esse pano de fundo, esse panorama, porque eu acho que é fundamental. E dali dá para tirar outros estudos, mas não quero prometer nada por enquanto. Ok? Mas eu queria muito que vocês tivessem essa ideia, esse fato conhecido na mente de vocês, e que isso motive a cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa mensagem. Senhor, queremos que o Espírito Santo que atua em nossas vidas, que atua em cada um de nós que somos igreja, que o Senhor fale conosco, nos mostre, nos revele e conforte os nossos corações. Pedimos isso a ti, ó Pai. E te pedimos que nos abençoe esta semana e abençoe também aquelas pessoas que não vieram. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém?